Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Caríssimos irmãos, um santo e abençoado dia na presença do Senhor. Hoje, quinta-feira, dia de um grande santo, de um grande homem de Deus, São Marcos Evangelista. Neste dia de São Marcos, que pela sua intercessão venha sobre a sua vida toda a bênção e toda a graça do céu. E eu gostaria de refletir com vocês hoje o trecho do Evangelho segundo São Marcos, o santo que a igreja celebra. São Marcos é um dos 4 evangelistas. O Evangelho de São Marcos, tudo indica que foi o primeiro evangelho a ser escrito. É um evangelho curto, é um evangelho direto, porém carregado de mensagens importantes, de espiritualidade. Ele vai falar lá no finalzinho do seu evangelho o seguinte, que Jesus se manifestou e disse aos discípulos: ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Vamos parar por aqui, por enquanto. Quando Jesus diz toda criatura, é porque ninguém pode ficar de fora da pregação da palavra de Deus. Absolutamente ninguém. Seja lá quem for, um drogado, um alcoólatra, um ateu, qualquer pessoa em cima dessa terra, toda e qualquer criatura tem o direito sagrado de conhecer a mensagem de Jesus, de conhecer a mensagem do Evangelho. Ninguém pode ser excluído deste anúncio, porque como é que vai acontecer conversões se não existir a pregação? A fé vem da pregação, então é preciso pregar. Por isso que nós temos muitos santos na igreja que foram conhecidos pela sua pregação, que converteram muitas pessoas. Santo Inácio de Loyola, Santo Antônio de Lisboa, foi conhecido pela sua pregação, São Domingos de Gusmão, São Bernardo de Claraval. Todos estes homens foram conhecidos pela sua pregação. Eles viviam para pregar a palavra de Deus a toda criatura, como Jesus mandou. Outra frase do Evangelho de hoje: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então vejam que aqui Jesus deixa claro que a salvação e a condenação não depende de Deus. Muita gente pode pensar, mas Deus condena, Deus salva. Espera aí, Deus salva a todos. A partir do momento em que Ele manda pregar, que Ele manda evangelizar, a salvação está sendo lançada. Agora, cabe à pessoa abraçar ou não, e você é livre. Eu não sou obrigado a acreditar no Evangelho, mas eu tenho liberdade de acreditar e eu escolhi acreditar. Por quê? Porque eu desejo a salvação. A mesma coisa você que me escuta agora. Talvez você seja um recém-convertido ou já tem muito tempo de caminhada na igreja, não importa. O que importa é quem crê e for batizado será salvo. É uma decisão da pessoa, é uma escolha da pessoa. E o Evangelho de São Marcos continua, versículo 17. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem, ou seja, aqueles que professarem a fé em Jesus, serão estes. E aí ele vai dizer alguns sinais: expulsarão demônios, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem veneno mortal, não lhes fará mal algum, e quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Padre, são somente esses sinais? Não, existem outros sinais também. Mas este aqui são alguns sinais que a pessoa que crê em Jesus pode, de acordo com a vontade de Deus, realizar.
Por exemplo, expulsar demônio. Existem pessoas que têm o carisma do exorcismo, de rezar pela libertação de alguém, de bater de frente com o mal, né? De expulsar o mal da vida de uma pessoa. Outros têm o dom de falar em outras línguas, mas o que seria esse falar em outras línguas? Aqui não é o orar em línguas, mas o falar mesmo, ou seja, nós tivemos muitos santos na história que quando chegavam num país diferente, com uma língua que ele não conhecia, ele começava a pregar na sua própria língua e as pessoas daquele lugar entendiam a pregação. Isso é um dom, é um milagre, né, que Deus também pode realizar. Outra coisa, o Evangelho diz que se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno, não lhes fará mal algum. Mas atenção, aqui não é a pessoa que vai beber veneno para provar que é de Deus. Não. Quem faz isso morre. Quem bebe veneno por conta própria ou quem mexe num animal peçonhento por conta própria pode ser ferido e morrer. Pode ficar envenenado e morrer. Aqui Jesus está falando de casos que a pessoa não procurou. Ou seja, a pessoa estava num lugar, como São Paulo, né? São Paulo estava viajando para pregar o evangelho e no navio uma serpente lhe mordeu. E aí quando ele arrancou aquele animal, né? Ou seja, não lhe fez mal algum. Deus lhe deu uma proteção divina. Ou então, São Bento, Santo Antônio, muitas vezes passaram por isso, colocaram veneno no alimento destes homens. Eles beberam sem saber, inocente, e não aconteceu nada. Então são graças que Deus concede àqueles que acreditam no seu nome. Também o dom da cura, impor as mãos aos doentes e eles ficarão curados. Esse dom também Deus pode conceder. Muitas pessoas tinham esse dom, outros ainda têm esse dom. Padre, mas eu não tenho nada disso. Eu não tenho o dom de curar as pessoas, eu não tenho o dom de expulsar demônio. Atenção, não se apegue apenas a isso, porque estes dons são sinais. Mas o que nos salva não é a realização de milagres. O que nos salva é a fé. Se você crê de Jesus, você será salvo. Mesmo que você não faça nenhum destes sinais, mesmo que você não tenha dom nenhum de milagre, de nada disso, mas se a sua fé é viva em Deus, a graça de Deus está contigo. Meu irmão, minha irmã, que pela intercessão de São Marcos Evangelista venha sobre você, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre os seus projetos, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fica com Deus, meu irmão, minha irmã. Um excelente dia para você e até a próxima reflexão, se Deus quiser.